Bom dia, alunos do nono ano, né? Meu nome é Lucas, sou professor de História aí do Horizon. Nesse ano a gente vai estar junto aí. Seguinte, eu já tinha feito uma apresentação inicial, né? Não sei se vocês viram na semana passada, mas aí ao longo, né, de todo esse ano a gente vai estar se conhecendo, ver como que eu gosto, né, de trabalhar e como eu gostaria, né, que vocês se empenhassem, né, se compromissassem com relação aos estudos de vocês, para que a gente possa, ao longo de todo o ano, aprender junto, né, construir o conhecimento junto. Seguinte, nessa semana, né, na semana do PET 1, volume 1, o tema de estudo aí é sobre o iluminismo. Conforme vocês já devem ter observado no PET, o PET ele não tem tanto texto, né? Ele faz algumas indicações, tem um pequeno texto recapitulando um pouco sobre o iluminismo e depois já vem as atividades. Então a gente não pode se limitar ao conteúdo, né, que tem no próprio PET. Em função disso, eu preparei para vocês, né, um pequeno material, um material bem resumido, para a gente entender aí, esse processo histórico. Vamos ao material que eu produzi para vocês. Ele vai estar disponível para vocês também no, no grupo da escola, né, e também no Google Classroom. Vocês sabem, né, que o Estado, né, conforme vocês já foram informados, o Estado vai utilizar o Google Sala de Aula esse ano. Então a gente tem que se apropriando desse material, dessa plataforma, melhor dizendo, né. Ele ainda não tá totalmente disponível, mas ao longo aí do ano, desse mês, melhor dizendo, né, provavelmente vocês já vão ter acesso. Seguinte, então vamos então ao iluminismo. Seguinte, a gente tem que para a gente entender o iluminismo, né, é, a gente tem que entender principalmente que ele estava se opondo, brigando com a organização política, econômica e social no qual ele surge. O iluminismo ele surge no final do século XVII, início do século XVIII. Ao longo de todo o século XVIII, inúmeros pensadores iluministas surgiram, né? Por isso, inclusive, que o século XVIII é chamado século das luzes, em função dessas ideias que surgiram muito fortes, né, no século XVIII. Então, o iluminismo é um movimento intelectual, artístico e cultural que surge no século XVIII e a sua principal característica é a busca pela razão. Dentro dessa busca da razão, dessa utilização da razão, a gente tem como principal característica, né, a oposição ao regime, ao antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime a gente pode definir como a forma na qual a sociedade europeia estava organizada no século XVI, XVII e XVIII. Qual que é essa organização? A monarquia absolutista, isto é, né, tem um rei que tem um poder absoluto, o mercantilismo, que vai ser uma política econômica, né, que tinha como objetivo a acumulação de metais preciosos. E além disso, a gente tem o poder da Igreja Católica muito forte. A Igreja dominava as questões culturais, dominava a forma, né, como as pessoas pensavam. Então, o iluminismo vai atacar principalmente essas características do antigo regime: o poder absoluto nas mãos dos reis, o mercantilismo e o poder da Igreja, né, que seria revelados pela fé. Isso vocês tem que ficar claro para vocês. O que o iluminismo propõe? Todas as ideias, né, de todos os autores iluministas, de certa forma, vão atacar essa forma de organização da sociedade do antigo regime. E aí a gente tem alguns iluministas, né? Nós tivemos vários, né? Estou falando de alguns aqui que foram principais, que tiveram ideias mais que mais se espalharam, né, pela Europa. Nós temos aí o John Locke, um inglês que é considerado, né, pai do iluminismo. A sua principal obra, né, Ensaio sobre o Entendimento Humano. A principal crítica que o John Locke vai fazer é a defesa da razão. Ele defende que a razão deve ser utilizada para explicar os fenômenos naturais, os fenômenos humanos. No antigo regime, eu costumava dizer muito isso em sala de aula, né, para os alunos entenderem: se uma folha caísse no chão, a gente dizia, né, as pessoas diziam que era porque Deus quis. Não existia uma outra explicação possível, né, uma explicação
lógico, racional, que explicasse esse fenômeno. Daí a importância, né, das ideias iluministas. As ideias iluministas ajudam a romper as explicações dos fenômenos naturais e humanos a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva racional, lógica, não uma perspectiva religiosa. Então o John Locke ele vai defender a liberdade dos cidadãos e vai condenar o absolutismo. Por que ele defende a liberdade? Porque no antigo regime as pessoas elas não eram livres no sentido de poder fazer tudo aquilo, fazer e dizer tudo aquilo que elas pensavam. Elas estavam limitadas, né, pelo poder da igreja, pelo poder do rei absolutista. Um outro pensador iluminista, né, fundamental para a gente entender essa busca pela razão, esse ataque, né, essa oposição ao antigo regime, é o Voltaire. O Voltaire ele vai defender, vai fazer muitas críticas, melhor dizendo, né, ao clero católico e também à chamada inflexibilidade religiosa. O que é essa inflexibilidade religiosa? É a liberdade de culto. Na Europa, na grande maioria dos países, não existia liberdade de culto, isto é, as pessoas não poderiam crer em qualquer uma das divindades que não a divindade cristã. Elas não poderiam ter outras religiões, né? Obrigatoriamente elas tinham que pertencer ao cristianismo. Isso é uma inflexibilidade. Nós temos no mundo hoje, hoje não, desde sempre, né, inúmeras religiões, mas no caso do antigo regime, isso não era garantido, né, que as pessoas poderiam ter diferentes credos. Um outro autor fundamental aí que nós temos é o Montesquieu. A sua principal obra, né, vai ser o Espírito das Leis, e ele vai criticar o poder absoluto nas mãos dos reis. Para fazer essa crítica, ele vai propor uma nova forma de organização do poder. Ele vai defender o modelo de tripartição dos poderes. Modelo, inclusive, que hoje é adotado em praticamente todo o mundo. Isso para a gente ver a importância das ideias iluministas. Essa ideia do Montesquieu de dividir o poder em três, executivo, legislativo e judiciário, ela está presente no Brasil, nos Estados Unidos, na maioria dos países europeus, enfim. No mundo ocidental, praticamente todo, é dessa forma que o poder está organizado, em três, executivo, legislativo e judiciário. E quem é o primeiro a defender esse tipo de organização é o Montesquieu. Um outro autor fundamental para a gente entender as ideias iluministas vai ser o Jean-Jacques Rousseau. A sua principal obra, né, O Contrato Social, na qual ele defende que deve haver uma vontade geral da nação. Isto as pessoas, o que elas pretendem, o que elas querem, tem que ser levado em consideração. A vontade delas deve ser levada em consideração. É uma espécie de início aí de algumas características democráticas, né? Na perspectiva dele, né, apenas um Estado com bases democráticas, né, que respeite essa vontade geral da nação, que teria condições de oferecer igualdade jurídica para todos os cidadãos. Rousseau vai se destacar como um defensor da pequena burguesia. Nesse contexto do absolutismo, do antigo regime, a burguesia ainda ela está crescendo ainda, mas já há grandes burgueses e o Rousseau ele vai defender os pequenos burgueses e essa vontade geral da nação. Enfim, esse vídeo é muito rápido, né? Só para ajudar vocês a entenderem esse processo histórico e também a partir dele vocês conseguem realizar as atividades que são propostas no PET. Além desse pequeno texto, né, eu deixo sugestões aqui, né, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, caso permaneça algum tipo de dúvida, eu estou sugerindo aqui um texto e um vídeo, caso vocês queiram entender melhor esse processo histórico. Enfim, um abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado, estou à disposição para qualquer esclarecimento.